No mundo todo, a televisão é a distração favorita das massas. É muito fácil enxergar por que, para um grande número das pessoas, a televisão tem um efeito, entre aspas, relaxante. Observe a si mesmo e verá que, durante todo o tempo que a sua atenção permanece focada na tela, a sua atividade cognitiva se mantém suspensa, neutralizada. Por longos períodos de tempo, você fica assistindo a filmes, seriados, programas de entrevistas, jogos, shows de variedades, quadros de humor e até mesmo a reality shows e a anúncios comerciais. Isso tudo sem que quase nenhum pensamento ou questionamento, muito menos qualquer crítica, passe pela sua mente. Enquanto está ali, você deixa de pensar nos seus problemas por um tempo e isso te relaxa momentaneamente, tal qual uma anestesia local, uma bebida ou outra droga qualquer. Entretanto, embora a porção consciente da nossa mente possa ficar cognitivamente inerte por um bom tempo, a porção inconsciente dela permanece integralmente ativa e absorvendo as mensagens explícitas e também as mensagens implícitas, o que é muito mais grave, da programação que está sendo exibida na tela. ênfase na palavra programação. Nessas horas, você está completamente vulnerável, em um estado passivo semelhante ao estado de um transe hipnótico, com a suscetibilidade ampliada e o córtex pré-frontal literalmente desligado. Inversamente, a leitura te proporciona a experiência oposta, te induz um estado oposto, que te faz processar as informações, indagar e questionar. É por isso que a televisão se tornou a ferramenta predileta na manipulação da opinião pública pelos políticos, por grupos que defendem interesses específicos e por anunciantes que gastam fortunas para nos prender nesse estado de inconsciência receptiva, no estado de entretenimento. Eles querem que suas mensagens se tornem nossos pensamentos e, frequentemente, conseguem. Isso é o que, por falta de melhor vocabulário, eu vou descrever como magia negra faustiana. Assim como as drogas, a distração televisiva tem uma alta capacidade de viciar. Agora, caso apresente alguma qualidade, o conteúdo da programação pode, até certo ponto, neutralizar e, algumas vezes, até mesmo desfazer o efeito hipnótico e entorpecedor da TV. Entretanto, mais de 99,9% do que é exibido nas telas está nas mãos de psicopatas e seus marionetes narcisistas. Sendo assim, pode-se afirmar muito categoricamente que o real objetivo dos donos dessa meia dúzia de grandes redes emissoras é nos controlar, nos colocar para dormir, nos deixar cada vez mais inconscientes. As emissoras de menor porte nada mais fazem do que tentar seguir o modelo de programação das grandes líderes de audiência, ou seja, tudo farinha do mesmo saco. O hábito de se expor à televisão com frequência e por longos períodos não só te deixa cronicamente inconsciente, como também te induz à passividade e drena toda a sua energia. Essa drenagem diária te conduz a um estado de depressão latente, e esse estado pode se apresentar de forma sutil em algumas pessoas e copiosamente em outras. Experimente ficar uma semana inteira sem assistir televisão nem ouvir rádio, para você notar como a tua psique fica mais leve e rejuvenescida. O mesmo pode ser dito sobre as redes sociais, especialmente a pior de todas elas, o Facebook. Lembre-se,
Todas as criações do homem surgem na mente em primeiro lugar. Tudo de bom e de ruim que existe teve a mente como ponto inicial, como ground zero. E qual é a importância disso? Bem, a importância disso é que 99% da população do planeta não só ainda está totalmente inconsciente de seus processos mentais e emocionais, mas também continua alimentando esses processos cada vez mais intensa e cegamente, recebendo um crescente fluxo diário de informação cuja qualidade depende da frequência na qual vibra cada pessoa. Vou simplificar com um exemplo. Nada melhor do que usar os dois maiores mecanismos de busca da internet, o Google e o YouTube, para conseguir amostras numéricas mais do que suficiente para concluir estatisticamente qual é o tipo de mentalidade predominante no Brasil e também no mundo. Os números não mentem, só que a maioria das pessoas está distraída demais para perceber a gravidade da situação de um país onde um cara como Felipe Neto, cuja ascensão pós-corona não é nada orgânica, tem mais de 40 milhões de seguidores. Não importa quem esteja por trás dessa manipulação política da imagem dele. O que importa é que, no que eu escrevo este livro, 40 milhões de pessoas seguem figuras como Felipe Neto e Whindersson Nunes. Isso é sinal claríssimo de que estamos chegando cada vez mais rápido ao fundo do poço. Na China antiga, avaliava-se a saúde mental de uma população simplesmente observando a música que ela produzia. Esse método simples e milenar tem que ser usado hoje também e, além dele, um método muito menos penoso. Basta usar os números dos mecanismos de busca da internet para verificar o estado da mais completa insanidade da sociedade moderna como um todo. E o escopo do problema não se resume a isso. A coisa fica muito mais séria pelo fato de que o público-alvo do Felipe Neto são crianças. Não apenas isso, mas percebe-se facilmente, pelos comentários deixados nos vídeos dele, que as mães dessas crianças apoiam abertamente o canal desse crápula que, agora, também está se vendendo às piores oligarquias que atuam nos bastidores do fétido picadeiro político tupiniquim. Oligarquias essas que não iriam desperdiçar os 40 milhões de potenciais e fiéis votos fáceis dando sopa num canal daquele tipo. Com 40 milhões de votos, você vira qualquer eleição presidencial. Agora, raciocine comigo. Se uma figura vulgar, rasa e tão nova no cenário como Felipe Neto já exerce uma influência dessa magnitude na população infanto-juvenil de um país do porte do Brasil, o que dizer de algumas figuras icônicas muito bem projetadas e firmemente impressas nas raízes da infância de várias gerações através de uma tecnologia muito mais elaborada e com alcance infinitamente maior do que o alcance de um youtuber em um país de terceiro mundo? O que dizer de figuras que foram projetadas por especialistas para, incontestadamente, cativar os olhos e as mentes de toda e qualquer criança às quais fossem expostas, em qualquer parte do mundo? Sim, estou falando dos personagens da titia querida de tantas gerações ocidentais, a Disney Company. Get them while they're young and bend their minds. Em português, pegue-os enquanto eles são jovens e entorte a mente deles. Mesmo se o autor de uma declaração como essa não for um iniciado, ela não deixa de ser uma citação satânica. Ela é de autoria de Spencer Dryden, baterista da famosa banda de rock californiana Jefferson Airplane, dos psicodélicos e inorgânicos anos 60, década marco oficial do início dos trabalhos satânicos sistemáticos e em larga escala no Ocidente, cuja peça-chave seria Hollywood, na Califórnia. O solo já se encontrava fértil,
receptivo e tecnologicamente equipado para a empreitada traiçoeiramente camuflada como entretenimento, do vocábulo entreter, palavra cujos 3 significados, ignorados por todos, são: primeiro, manter o espectador ou a si mesmo fixado em uma determinada ideia ou em um determinado estado mental. Segundo, prender ou desviar a atenção, distrair. Terceiro, iludir, enganar com astúcia, com promessas, etc. Contextualizando, se você quiser entender como os movimentos anti-guerra Vietnã e da contracultura da década de 1960 nos Estados Unidos foram infiltrados, sequestrados e literalmente projetados pela inteligência militar americana com o auxílio da CIA, basta ler Weird Scenes Inside the Canyon, Laurel Canyon, Cover-Ups and the Dark Heart of the Hippie Dream, disponível em inglês, livro que custou a vida de seu autor, David McGowan. Nesse livro de McGowan, você vai observar que o eixo em torno do qual girava o conjunto de atividades operacionais com a inserção de psicodelismo na música, na televisão e no cinema era constituído por experimentos aplicados na implementação de controle mental e de lavagem cerebral com finalidades geopolíticas diversas, de curto, médio e longo prazo, e também utilizava técnicas já consagradas de guerra psicológica. Aquele foi um projeto bem-sucedido, mas já havia um esquema mais antigo e da mesma natureza se desenrolando efetivamente desde a Segunda Guerra Mundial. Abre aspas. Eu abordo a mente de uma criança como se fosse um livro em branco. Durante os primeiros anos de vida, muito será escrito em suas páginas. A qualidade do que se escreve ali vai afetar profundamente a vida dela. Fecha aspas. Walt Disney. O fato de mais de 99% da população urbana ser fiel e religiosamente devota aos seus aparelhos de televisão não deixou mais nenhuma dúvida quanto a isso. Infelizmente, os meus pais não fugiam à regra e isso me custou caro. Como custa caro a todas as crianças dessa nossa colônia penal. Abre aspas. Por que ser um governador ou um senador quando você pode ser o rei da Disneylândia? Fecha aspas. Walt Disney. Com o obsceno e nefasto evento da Segunda Guerra Mundial, através de uma das várias frestas deixadas pela tradicional ignorância e negligência parental, a camufladíssima magia negra de Walt Disney, tal como uma serpente peçonhenta, deslizou irremissivelmente para dentro do inconsciente das crianças. A magia do mundo de Disney é um dos maiores culpados pelo romantismo, pelo manginismo e pelo estado crônico de sonolência, obediência cega e de inércia do homem contemporâneo de intelecto mediano, sempre esperando pelo tão prometido sonho se tornar realidade. Foi assim que, na época da Segunda Grande Guerra, um povo que acreditava ser livre caiu sob uma crescente sombra de malícia e dependência, enquanto seu mundo declinava ao estado de guerra sem fim. Mas como num passe de mágica, de dentro do caos desse mundo alanceado, surge uma figura despretensiosa, um homem que buscava construir um mundo de um encantamento estranho, uma terra que podia cativar todos que ansiavam por um passado mais inocente, um refúgio supostamente seguro, onde a magia florescia e os ecos das risadas de alegria pudessem abafar os sons das sirenes, das bombas e dos tiros de mais uma guerra mundial. O reino desse homem se transformou rapidamente num império que encoraja crianças a nunca crescerem e diz aos adultos que eles jamais precisam sair dali. Ao contrário dos reinos da literatura,
Esse território não exige uma peregrinação árdua e perigosa para ter uma chance de adentrar seus portões mágicos. Esse império é acessado através da grande mídia, especialmente pela televisão. As décadas se passaram. As noites pareciam mais longas enquanto as sombras eminentes envolviam gerações, sociedades e nações e, paralelamente, o reino de suposta felicidade e magia dos quadrinhos encontrou sua passagem rumo à televisão, ao cinema, às paredes do quarto das crianças, das creches e das salas de aula infantis. A maioria das pessoas não se preocupou com isso, mas quem poderia culpá-los por sua cegueira? Eles mesmos nunca estiveram do lado de fora daquele refúgio encantado, sempre distraídos e entretidos desde a infância, tendo a própria natureza de sua realidade moldada por maquinações capciosas. Entretanto, algumas pessoas abandonaram o refúgio e deixaram os portões escancarados para quem os quisesse seguir, questionando as intenções de tão grandiosa ilusão. Do que exatamente estariam eles sendo distraídos? Quais eram os reais motivos pelos quais adultos estavam sendo constantemente encorajados a manterem sua mentalidade infantil para sempre? E por que uma corporação, aparentemente de origem orgânica e declarando pureza em seus propósitos, procuraria tão acirradamente dominar todas as mídias de entretenimento ao mesmo tempo que sempre andou de mãos dadas com os ventrílocos e mestres de marionetes oligárquicos que, por trás dos políticos e dessa mesma grande mídia, lucram com suas crises pré-fabricadas, com suas guerras orquestradas, com o terrorismo, com a extorsão institucionalizada e sempre ditaram o status quo de todo o Ocidente. Tudo aponta para o fato que todos nós tivemos o mesmo tipo de infância, de uma forma ou de outra, sendo entretidos por Walt Disney, com o seu império cujas produções e serviços se tornaram sinônimos de bondade absoluta. Típico exemplo de lobo em pele de cordeiro, trazido para dentro da sua casa num cavalo de Troia chamado televisão. Se você acha que o meu conteúdo te ajuda de forma significativa, considere se tornar um doador através do meu Patreon. O link está na descrição abaixo deste vídeo. Muito obrigado. Não se esqueça de inscrever no canal e também não se esqueça de compartilhar este vídeo. Aqui é o Tiozão. Aquele abraço de sempre. Over and out.